Sem oração, a tua vida vai travar. Sem oração, você não vai ver muita coisa acontecer. Você fala muito, mas muito do que você fala é só murmuração, é só reclamação, é só queixa. Para de se queixar, para de reclamar, para de murmurar, dobra o joelho e ora a Deus. Fala com Deus, desabafa com Deus, compartilha com Deus, e você vai ver uma porção de coisa começar a acontecer. Queridos, muitas das nossas vitórias nós alcançamos nos joelhos. Não é por briga, não é por discussão, não é por contenda. Muita vitória na nossa vida vem pelos joelhos. Quando eu digo pelo joelho, não significa que você tem que orar dia e noite de joelho. Quem aqui não ora de joelho de vez em quando? Quem aqui se me permite de vez em quando orar deitado? Não, a maior parte aqui. E por que não? Não é oração? Quem é que aqui ora sentado? É uma grande parte. Você sabia que no dia do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, a igreja estava sentada? Oração sentada funciona, faz até fogo descer. Querido. Meu irmão, não importa se é oração, eu estou falando de joelho, é um símbolo, é uma metáfora, mas você deve orar sempre, orando no seu trabalho, orando caminhando na rua, orando no mercado, orando quando você tem um tempo e pode ficar na presença de Deus. Oração não pode faltar na tua vida. Prega para o teu irmão, oração não pode faltar na tua vida. Amém? A igreja precisa orar mais. Os pastores precisam orar mais. Os servos de Deus precisam orar mais. Porque a oração é que move, querido, o mundo espiritual. A oração é que faz as coisas acontecerem. Amém? Quantos aqui dizem é verdade? Eu já experimentei na minha vida. Quem aqui já fez uma oração e Deus respondeu e Deus se moveu? Levante as mãos e glorifica a Deus, bendiga a Deus, exalta a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. A obra, queridos, do Espírito Santo, ela não para, ela começa no tornozelo, do tornozelo ela vai para o joelho, do joelho ela foi para onde? Para os lombos, para a cintura. E cintura fala de avental. Quando a água do Espírito Santo, querido, começa a chegar na cintura, nos lombos, está falando aqui daquela vontade natural. Você, quando está vivendo uma vida com Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, orando a Deus, começa a nascer naturalmente a vontade de servir. A vontade de trabalhar. A vontade de ajudar pessoas. Eu acho que está faltando água nos lombos aqui. Porque ninguém diz amém. Quando a água chega nos lombos, querido, no avental que Jesus botou a toalha na cintura, e ele foi lavar os pés, quando a obra do Espírito Santo chega nessa área, a gente quer mais. Eu preciso trabalhar na igreja. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero me envolver. Eu quero participar de algum ministério. Eu quero falar para os outros. Eu quero pregar. Quem é que diz? Eu estou sentindo uma vontade de pregar. Levante a mão. Olha aqui, queridos, estou contando. 1, 2, 3... 4, 5, né? Começa a vir vontade de falar do amor de Deus, vontade de visitar uma pessoa doente, vontade de trabalhar na igreja com as crianças. É porque a obra do Espírito Santo está crescendo, e à medida que ela vai crescendo, ela vai dar vontade de servir com meus talentos, servir com meus dons, servir com aquilo que eu sei fazer. Não é? Então você começa a ter uma vontade de se doar para o outro. Você começa a se importar com o próximo. Não é? É a obra do Espírito Santo. Amém, queridos? Não é? Você vê que ela começa nos tornozelos, mudando a nossa maneira de agir, nos joelhos, nos levando a viver uma vida de oração.
quando chega nos lombos, começa a nos incomodar, não, eu quero trabalhar, não, eu quero dar aula, não, eu quero cuidar de criança, não, eu quero visitar os idosos, não, eu quero fazer alguma coisa na igreja, vou trabalhar na introdução, eu preciso fazer alguma coisa, tem algo aqui dentro de mim dizendo que eu tenho que cuidar dos outros, que eu tenho que cuidar das pessoas, que eu tenho que fazer, é a obra do Espírito Santo, isso não é coisa da gente não, é a obra do Espírito Santo que nos mobiliza a fazer essas coisas. Só que a obra do Espírito Santo não para. A água, diz a palavra, que chega a um ponto que não dá mais para andar. Foi do tornozelo para o joelho, para os lombos, chega a um ponto que não dá mais para andar. Para você atravessar ela tem que ser a nado. Esse é um estado, querido, do Espírito Santo, é uma medida do Espírito Santo, que indica uma plenitude da graça de Deus na nossa vida, uma plenitude do Espírito Santo na nossa vida, uma plenitude do Espírito Santo na vida de uma igreja, a plenitude do Espírito Santo na vida de um ministério, onde não é mais o nosso eu, onde não é mais as nossas fraquezas, onde não é mais a nossa carne, a nossa vontade própria, a nossa vaidade, as nossas resistências, aquilo que a gente já passou na vida, não é mais isso que começa a aparecer, isso fica submerso, e o que começa a aparecer é a presença do Espírito Santo na nossa vida, é as obras do Espírito Santo na nossa vida, é o fruto do Espírito Santo na nossa vida, é a vontade de Deus na nossa vida, é vivendo o reino de Deus na nossa vida. Amém, querido? Quando você prossegue na sua vida e você chega nesse ponto, você começa a desaparecer. Quem aparece é o Espírito Santo. Mas como que aparece o Espírito Santo? Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor. O que mais? Alegria, paz, fidelidade, bondade, misericórdia, domínio próprio, longanimidade. O fruto do Espírito Santo começa a aparecer. A pessoa olha para você e ela já não vê você, mas ela vê o fruto do Espírito Santo em você. Ela começa a ver em você domínio próprio. Ela começa a ver em você uma alegria que não depende das circunstâncias. Ela começa a ver em você uma porção de coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo está crescendo, ele está fazendo uma obra na nossa vida, e a nossa fraqueza, não é? A nossa pecaminosidade, a nossa carne, não aparece mais. O que as pessoas começam a ver na gente é a obra do Espírito Santo. Amém, querido? Quando a gente fala, e a gente fala tanto isso, né? Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. A gente repete sempre, o Espírito Santo está completando uma obra. Que obra é essa? É isso aqui, minha gente. É isso aqui. O Espírito Santo não quer que a gente fique andando nas águas, nem a gente estava andando aqui no domingo, não. Ele quer que a gente nade nas águas do Espírito, que nós sejamos cheios do Espírito, que nós tenhamos a plenitude do Espírito. Que as águas não cheguem no tornozelo, mas nem cheguem no joelho, na cintura. Ela quer que a gente nade, que nós sejamos um rio do Espírito. É nesse nível que Deus quer nos levar. Nesse nível onde o Espírito Santo, querido, deixa de ser residente, ele passa a ser presidente. Ele passa a guiar a tua vida, ele passa a te dirigir, ele passa a fluir na tua vida, ele traz cura, libertação, restauração, crescimento, amadurecimento, renovação. Amém, querido? Essa é a obra que Deus quer fazer no coração de cada um de nós. Eu acho, querido, que a igreja está andando no tornozelo. A gente está andando no tornozelo, depois reclama, depois murmura, não tem milagre, não tem mudança. Por quê, querido? A gente tem que beber mais dessa água, a gente tem que buscar mais a presença do Espírito Santo, a gente tem que ter uma vida maior com Deus, de oração, de serviço. Amém, querido? Porque à medida que a gente vai fazendo isso, Deus vai dando. Deus é fiel. Deus é fiel, na medida que nós fazemos a nossa parte, Ele vai fazendo. E aí o anjo, queridos, guiou o profeta até as margens do rio, onde as árvores cresciam de um lado e de um outro, não é? Falando de uma vida abundante, de uma provisão ampla, de uma graça superabundante. E essas águas que saíam do altar, essas águas que saíam do templo, essas águas que saíam da igreja,
Essas águas que saíam ou que saem de nós, dá uma cutucada aí. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha para o teu irmão do lado e bota o copo, que ele vai encher. Vazio, minha irmã. Ih, não teve sorte. Então, queridos, essas águas, presta atenção, essas águas que saíam do altar, vamos trazer isso para a gente. Essas águas que saem do altar da igreja, as águas que saíam do santuário, do templo, essas águas que saem de nós, que somos o santuário de Deus. Diz a Bíblia que essas águas desaguavam no Mar Morto. A gente sempre fala do Mar Morto. O Mar Morto é a maior depressão geológica na face da Terra. O Mar Morto, não é? Ele fica no Vale do Jordão e ele é 200 metros abaixo do nível do mar. Então, o Mar Morto, a sua água, por que ele é Mar Morto? Porque a sua água é tão salgada que não há nenhuma espécie de vida nele. Você sabia se um passarinho, perder a direção e atravessar algum ponto do Mar Morto, ele morre. Porque a quantidade de gases que o mar exala, não é? Ele mata até uma ave, um pássaro que estiver voando por cima dele. E aqui a Bíblia está dizendo que as águas que saem do santuário, as águas que saem da igreja, as águas que saem desse santuário que está do teu lado, esse santuário que está do outro lado, que as águas que saem, ela tem o poder de sarar as águas mortas. Amém? As águas saem, ela tem o poder de sarar as águas, de forma que aquilo que era impossível antes, a vida torna-se possível nele outra vez. Presta atenção nisso, querido. Que coisa tremenda. Quer dizer que eu posso sarar a vida de alguém que hoje está morto, que está adoecido. Quer dizer que eu, quando chego com a minha presença, com o fruto do Espírito Santo, com a água do Espírito Santo que está na minha vida, eu tenho capacidade de influenciar a vida dos outros, de mudar o estado de espírito do outro, de mudar a fé do outro, de mudar o ânimo do outro. Quer dizer que ele chega meio triste, mas chega comigo, eu começo a conversar, começo a orar, começo a pregar a palavra para ele, e de repente ele pode sair diferente da maneira que chegou. É isso que a Bíblia está dizendo, minha gente? É! Você já viu isso acontecer? Se não aconteceu com alguém, aconteceu com você, você estava para baixo, estava deprimido, estava desanimado, estava um mar morto, apagadão, desanimado, deprimido, sem acreditar em nada, desmotivado, sem esperança, de repente encontrou com alguém. E aquele alguém começou a conversar com você, começou a te ouvir, começou a orar por você, começou a dizer a palavra de Deus, começou a falar uma opção de coisa, e daqui a pouco você se levantou e disse: ué, não é que eu estou diferente? Aleluia. Meu Deus, eu preciso mais conversar com aquela irmã, eu preciso estar mais com aquele irmão, né? Porque ele, quando eu chego perto dele, nossa, ele passa uma paz, ele passa uma alegria, ele passa um ânimo, né? Que coisa maravilhosa. Amém, querido? O poder de Deus, querido, tem essa capacidade. A obra do Espírito Santo, ela pode transformar, ela pode trazer a vida de volta aquilo que estava morto. Ela pode trazer a vida de volta aquilo que estava perecendo, aquilo que estava secando. Não importa, meu irmão, minha irmã, quanto você se sente seco hoje. Não sei quanto você se sente frio. Você se sente assim apático, indiferente, desmotivado, sem ânimo, sem esperança. Quem sabe você está aqui essa noite e está dizendo: estou me sentindo assim, meio morto. Eu estou vivo, mas parece que eu estou morto. Olha, a água do Espírito Santo está aqui hoje, para te purificar, para te lavar, para te limpar,
para trazer a vida onde estava a morte, para trazer a renovação, para trazer a restauração, para trazer cura, para trazer libertação. Amém. Presta atenção que esse rio, essa água, além de trazer a vida de volta, porque ele entrou no Mar Morto e trouxe a vida de volta, ele começa a comunicar uma vida abundante, da parte de Deus para a terra e para todos aqueles que moravam na terra. Eu fiz questão de repetir algumas frases, isso é um texto para você reler em casa, e reler, e pedir, Deus, me dá revelação, me dá entendimento disso aqui, por onde essa água passava, por onde esse rio fluía, geravam árvores que frutificavam, havia provisão de peixes, trazia de volta aquilo que estava morto, trazia cura, trazia renovação, trazia avivamento, trazia abundância, trazia provisão, trazia crescimento. Essas águas aqui, querido, essa abundância, representam todas as bênçãos de Deus para nós, que vem do trono de Deus para nós. Elas não eram apenas purificadoras, elas eram miraculosas. Por quê? Porque elas transformavam tudo em que elas tocavam. Vamos dizer que essa água está na gente. Vamos dizer que esse rio está fluindo em nós. Vamos dizer que esse azeite está em nós. Isso significa que eu, com as minhas palavras, com as minhas ações, com o meu toque, eu posso transformar a vida de muita gente com a minha bênção. Não é que você pode abençoar teu irmão? Tocar nele. Eu te abençoo, meu irmão. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo a tua vida financeira. Amém, queridos? Olha só, querido, Deus está esperando uma igreja com essa água. Deus está esperando ministérios com essa água. Deus está esperando homens e mulheres de Deus com essa água do Espírito que toca, que cura, que liberta, que transforma, que muda o estado das coisas, que traz a vida de volta. Aonde a água batia, tudo prosperava. Aquele que precisava de prosperidade, prosperava. Aquele que precisava de uma cura, era curado. Aquele que precisava de portas abertas, as portas se abriam. Aquele que queria de uma libertação, de uma transformação, era liberto. Cada um recebia segundo as suas necessidades. Queridos, esse é o propósito de Deus com a igreja de Jesus Cristo, hoje na terra. Que a igreja com a presença do Espírito Santo, que a igreja com a obra do Espírito Santo, pode ir falando em língua mesmo, vai soltando, que a igreja cheia do Espírito Santo, que a igreja lavada no sangue de Jesus, que a igreja cheia do óleo de Deus, do azeite de Deus, seja a fonte de saúde no Catete, seja a fonte de cura em Copacabana, seja a fonte de prosperidade na Barra da Tijuca, que ela seja a fonte para a comunidade onde ela se encontra, que do altar dela saiam as águas, do altar dela venha a cura, venha a salvação, a libertação, o livramento, a transformação. Amém? Amém? Uou! Esse texto, queridos, esse texto para mim, para nós, é um grande desafio como igreja. Será que as pessoas quando passam na porta, veem água saindo daqui? Elas veem água entrando. E nós também. Mas será que as pessoas ao passarem na porta, veem água saindo daqui? Cura saindo daqui? Salvação, libertação? Mas isso não é só um desafio como igreja, querido. Esse é um desafio para cada um de nós. Porque esse é o propósito de Deus também com a nossa vida. Cada um de nós aqui, queridos,
Eu não vou dizer que você é um rio. Vou pegar leve. Você é um riacho. Olha o riacho que está aí do teu lado. Aperta a mão desse rio que está do seu lado. Você é um rio, meu irmão. Você é um riacho de Deus. Fala para o teu irmão, eu sou muito abençoado por você. De fato, você é uma bênção na minha vida. Queridos, esse é o propósito de Deus para a igreja. O fogo está descendo. Não é? Esse é o propósito da igreja, mas esse é o propósito de Deus com cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui. Amém? Dentro da minha casa, eu sou um riacho de Deus, eu sou um rio de Deus. Lá no seu trabalho, no meio daqueles incrédulos todos, você é um rio de Deus. Dentro da sua família, você é um rio de Deus. Você, quando vai atravessando as calçadas aqui do Catete, indo no Mercadez comprando pão, você é um rio de Deus. Na fila do queijo Minas Light, você é um rio de Deus. Amém, queridos? Cada um de nós aqui é um rio de Deus. Mas aí a gente tem que fazer uma pergunta: que rio nós temos sido? Que riacho que nós temos sido? Você está vendo? Seu Espírito Santo, ela não escuta. Ela não escuta, mas o mover do Espírito Santo está ali. Ela não sabe o que eu estou falando, ela não sabe o que eu estou dizendo, mas o Espírito Santo está trabalhando nela. Ela está sentindo pelo Espírito a presença de Deus nesse lugar. Amém, querido? Mas uma pergunta que a gente tem que fazer, querido: que rio que eu tenho sido dentro da minha casa? Que rio que eu tenho sido na minha família? Lá onde eu moro, na minha vizinhança, que rio eu tenho sido? Na minha igreja, que rio que eu tenho sido? Porque tem uns rios aí, queridos, falar que a pouca miúda, que são os rios meio poluídos, né? São os rios que não passa nada disso, passa o pior. São rios fofoqueiros, são rios cheios de intriga, são rios mentirosos, são rios que ofendem, que machucam, são rios indiferentes às necessidades de quem está ao seu redor. Não estou nem aí se fulano está assim, está assado. Será, querido, que nós temos sido esse rio que por onde passa gera vida, esperança, restauração, cura, saúde, provisão, frutos? Amém? Amém. Que rio eu tenho sido? Que rio que eu tenho sido dentro de casa? E dentro de casa é a nossa primeira igreja, querido. Que rio que eu tenho sido onde eu trabalho? Que rio que eu tenho sido quando atravesso a rua? Que rio que eu tenho sido? Então eu volto àquela pergunta, aquilo que eu falei lá no princípio. Será que existe algum movimento acontecendo na tua vida nesses dias? De repente algo aconteceu na tua família, algo aconteceu no seu trabalho, na sua vida profissional, algo aconteceu na sua igreja, coisas inesperadas, de repente surgiu água de onde você nem sabia. Será que está acontecendo alguma coisa que provocou algum tipo de confusão, desorganização, tirou as coisas do lugar? Queridos, às vezes essas coisas precisam acontecer para Deus reorganizar tudo de uma outra maneira. Às vezes Deus deixa essas coisas acontecerem na nossa vida, que desorganiza a nossa vida profissional, familiar, desorganiza o casamento, desorganiza o ministério. Deus deixa, porque essas coisas Ele vai usar para lavar, para limpar, para purificar, para começar tudo outra vez, para começar tudo de uma outra maneira. Amém? Presta atenção, querido, às vezes para a gente ganhar na vida, a gente tem que perder. É difícil engolir isso, né? Mas às vezes para a gente ganhar na vida, a gente precisa perder. Então, meu irmão, minha irmã, não rejeite esses movimentos, essas mudanças. Pergunta para o teu irmão: tem havido reviravolta na tua vida? Pergunta para o teu irmão: tem havido reviravolta na tua vida?
Diga assim para ele, prega para ele, me ajuda, me ajuda. Quem sabe que Deus não está colocando você novamente no rio do Espírito? Quem sabe você não desviou do rio do Espírito? Quem sabe você não se afastou da vontade de Deus? Às vezes Deus deixa algumas coisas acontecer, querido, para colocar a gente de volta, aonde as bênçãos de Deus vão continuar. Aonde o fluir de Deus vai continuar na nossa vida, trazendo avivamento, renovação, cura. Então, querido, a nossa oração nessa noite é: Senhor, manda mais água. Eu não quero ficar com água no tornozelo, eu quero que ela chegue ao joelho, eu quero que ela chegue na cintura, eu quero nadar no rio do Espírito. Glorifica o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor. Amém, querido? Eu acho que a gente está vivendo com muito pouco, querido. A gente está vivendo com muito pouco, a gente está vivendo com água nos tornozelos. Deus quer que essa igreja nade no rio do Espírito. Deus quer que você nade no rio do Espírito. Por quê, querido? No rio do Espírito vai ter cura, restauração, milagre, transformação, mudança. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor.